E aqui prosseguimos com o nosso projeto Português Digital, ministrando videoaulas passo a passo de gramática. E hoje, especificamente, vamos dar continuidade ao nosso assunto de concordância verbal e que você poderá assistir essas aulas acessando aqui a nossa página no YouTube. Podem se inscrever e opinar, deixar suas dúvidas, que nós iremos respondê-las. Mas vamos ao que nos interessa. Concordância verbal, nossa videoaula, parte 3. Sexto caso, a expressão mais de um. Como é que se faz a concordância da expressão mais de um? Temos três situações. De maneira geral, o verbo sempre fica no singular. Então, quando você tiver uma frase que vira a expressão mais de um, geralmente o verbo é no singular. Mas, havendo repetição da expressão mais de um, o verbo vai para o plural. E, havendo reciprocidade na expressão mais de um, o verbo ficará no plural. Vamos ver os exemplos em cada caso. Aqui está. Mais de um amigo deixou de aceitar as desculpas. Expressão mais de um, o verbo no singular concordando com a expressão mais de um, porque geralmente a expressão mais de um vem no singular, o verbo fica no singular. Então, quando você se deparar com uma questão que tenha a expressão mais de um, a princípio, observe que se o verbo está no singular ou no plural. E depois, analise se houver a repetição, o verbo fica no plural. Ou se houver reciprocidade, o verbo também no plural. Mas, geralmente, o verbo fica no singular. Deixa de ficar no singular quando houver estas duas situações que nós iremos analisar através de exemplo logo mais. Então, mais de um amigo deixou de aceitar as desculpas. Verbo no singular, a expressão mais de um faz o verbo ficar no singular, concordando no singular com a expressão mais de um. Mais de um passageiro perdeu as bagagens. O verbo perder no singular, concordando com a expressão mais de um. Mais de uma embaixada sofreu atentado no ano de 2009. O verbo sofrer no singular, eu sofri, tu sofrestes, ele sofreu. Então, mais de uma embaixada, o mais de um, geralmente verbo no singular, é o que ocorre neste caso. O verbo sofrer no singular. Agora vamos analisar quando há a repetição da expressão mais de um. Mais de um pai, mais de um mestre faltaram à reunião. Observe a expressão sendo repetida. Mais de um, mais de um. Mais de um pai, mais de um mestre faltaram à reunião. Isso o verbo concorda no plural quando houver a repetição da expressão mais de um. Então, havendo repetição da expressão mais de um, conforme aqui no exemplo, o verbo vai para o plural, que neste caso é o verbo faltar, que está no plural. Mais de um pai, mais de um mestre faltaram à reunião. Outro exemplo. Mais de um sambista, mais de um mestre-sala perderam o desfile. Mesma situação, onde a expressão mais de um está sendo repetida. E isto, o verbo faz a concordância no plural. O verbo perder, neste caso, está no plural. Mais de um jogador, mais de um treinador saíram de campo. O verbo sair no plural, pelo motivo porque, havendo repetição da expressão mais de um, o motivo é este, mais de um jogador, mais de um treinador saíram de campo. O verbo sair no plural, porque a expressão mais de um está sendo repetida. E havendo reciprocidade, verbo também no plural. Vamos ver um exemplo. Mais de um orador se desentenderam durante os debates.
está havendo reciprocidade, é a mesma análise daquele caso anterior. Reciprocidade. O que é reciprocidade? É um ato recíproco. Está havendo, são atos contínuos, né? Mais de um orador se desentenderam durante o debate. Se um se desentende com o outro, logicamente, está se desentendendo com este. Então, nesta frase, existe reciprocidade? Existe sim. Então, na expressão mais de um, havendo reciprocidade, o verbo fica no plural. Está aqui o verbo desentender no plural. Mais de um orador se desentenderam durante os debates. Outro exemplo aqui. Mais de um jogador se cumprimentaram antes da partida. Está aqui o verbo cumprimentar no plural, porque a expressão mais de um está havendo reciprocidade. E isso, o verbo faz a concordância no plural. Mais de um jogador se cumprimentaram antes da partida. Então, o ato de se cumprimentar é um ato recíproco. Ao mesmo tempo em que você cumprimenta alguém, logicamente, como manda a boa educação, esta pessoa há de te cumprimentar também. E isto nada mais é do que uma reciprocidade. E na expressão mais de um, havendo reciprocidade, o verbo vai para o plural. Então, mais de um jogador se cumprimentaram antes da partida. Mais de um político se abraçaram durante a sessão. Mesma análise, mesma situação. O verbo abraçar está no plural, porque a expressão mais de um está indicando reciprocidade. Mais de um pai deram-se as mãos. O verbo dar está no plural, porque está havendo reciprocidade nesta expressão, nesta oração. Mais de um pai deram-se as mãos. E, finalmente, mais de um atleta agrediram-se, ou seja, trocaram agressões. E o que é isso? É uma reciprocidade. E como está havendo reciprocidade, o verbo é colocado no plural. Então, mais de um atleta agrediram-se. Concordância com pronomes de tratamento. Este é o nosso sétimo caso. Verbo fica na terceira pessoa. Ele ou eles. Não importa. Na terceira pessoa. Na terceira pessoa do caso reto. Ele ou eles. Vamos ver um exemplo. Exemplos. Vossa Excelência se enganou. Então, aqui o verbo está na terceira pessoa. Ele se enganou. Vossa Excelência se enganou. Então, ele, Vossa Excelência. Vossas Excelências se enganaram. Eles, Vossas Excelências. Verbo no plural. Então, a concordância do pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa. Seja ela, a depender da frase, no singular ou no plural, concordando com o pronome de tratamento. O ilustríssimo senhor deseja viajar. Verbo no singular. Quem deseja viajar? Ele, o ilustríssimo senhor. Então, o ilustríssimo senhor deseja viajar. Verbo desejar na terceira pessoa do singular. Os ilustríssimos senhores desejam viajar. Quem desejam viajar? Os ilustríssimos senhores. Eles, verbo na terceira pessoa do plural. Os ilustríssimos senhores desejam viajar. Vossa Alteza deve viajar. Verbo na terceira pessoa, neste caso específico, do singular, porque Vossa Alteza está no singular. A concordância com pronomes de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa. Vossas Altezas devem viajar. Verbo no plural, porque Vossas Altezas está no plural, mas permanece na terceira pessoa. Quer seja do singular ou do plural. Vai depender se o pronome está no singular ou no plural. Neste caso, o pronome de tratamento. Vossa Excelência agiu corretamente. Quem agiu corretamente? Ele,
Vossa Excelência, verbo no singular. Vossas Excelências votaram a nova lei. Vossas Excelências no plural, verbo na terceira pessoa do plural, o verbo votar. E aqui terminamos a nossa parte 3. Para assistir a nossa parte 4, continuando com o nosso assunto de concordância verbal, vendo os casos, os novos casos, basta que você clique aqui neste retângulo que você irá assistir diretamente. O site do YouTube te levará diretamente à nossa parte 4.